Bom, aqui com Lídia Brito. Boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Elivaldo, mais uma vez, né? Pois é, Joelson, mais uma vez, Lídia, para você que nos acompanha. Bom, vamos falar um pouco sobre política. Daqui a pouco nós temos a reportagem de Elivaldo a respeito da CPI, do transporte coletivo na Câmara. Mas antes, Elivaldo, falar um pouco a respeito da entrevista e das declarações de Lucy Silveira em relação a projetos políticos do ex-prefeito Firmino Filho. A reportagem, a entrevista falava muito sobre a rotina do ex-prefeito, a maneira como ele se dedicava ao Tribunal de Contas e às novas atividades, mas também trazia alguns aspectos dos projetos políticos, inclusive da própria deputada Lucy. Elivaldo Barbosa, o ex-prefeito Firmino, tinha como meta o governo do Estado, né? E Lucy, como meta, ainda permanece, embora tenha se dedicado pouco a isso, a meta de continuar na política através do mandato de deputado estadual. Correto, Joelson. Então, esse sonho majoritário, esse plano, melhor dizendo, majoritário do ex-prefeito, ele era público. Agora, esse foco no governo do Estado é que ainda dependeria de articulações políticas, envolvendo progressistas, o destino partidário do ex-prefeito, se continuava no PSDB ou se migrava para o Progressistas, e exatamente o lugar na chapa majoritária, que ele teria um lugar, ninguém tinha dúvida, né? Ele deveria ocupar, mas já havia, inclusive, pesquisas com cenários em que Firmino aparecia para disputar a vaga do Piauí no Senado Federal, né? Era Ciro o governo, Firmino do Senado, e aí aparecendo uma composição para vice. Mas, inegavelmente, essa revelação feita pela deputada Lucy, mostrando exatamente que o foco do ex-prefeito era exatamente o Palácio de Karnak. Ele já foi candidato ao Palácio de Karnak, ao governo do Estado, em 2006, não foi bem sucedido. O PSDB, à época, não conseguiu nem contribuir para o segundo turno da eleição, que na época reelegeu o governador Wellington Dias. Mas o ex-prefeito ele tinha uma versatilidade muito grande nessa área de disputas eleitorais. Para você ter uma ideia, ele foi prefeito 4 vezes de Teresina, mas foi vereador da capital e foi também deputado estadual. Então, esse foco do governo do Estado é natural pela aptidão, pelo executivo e pelo o histórico de disputar, já ter disputado uma eleição para o governo do Estado, mas é claro que isso ainda tinha aí fatores a vencer, com relação principalmente à parte política, da articulação política envolvendo, sobretudo, as bases do progressistas no interior do Estado. Tá, e Lídia Brito, Firmino seria realmente um nome importante na composição do grupo de oposição, né, agora nesse ano de 2022. O senador Ciro Nogueira, que até o momento é colocado como esse possível candidato da oposição em 2022, ele declarou diversas vezes, né, que contava com o ex-prefeito Firmino Filho para a composição desse palanque da oposição no próximo ano, né? A oposição via aí o nome de Firmino ou para o Senado ou mesmo para disputar essa vaga para o governo do Estado. O Ciro, por diversas vezes, chegou a afirmar se Firmino estivesse bem colocado, né, melhor colocado do que ele nas pesquisas em 2022, naturalmente ele abriria aí espaço para apoiar o nome de Firmino Filho nessa disputa pelo Palácio de Karnak. Então, a oposição, de qualquer forma, disputando qualquer vaga, contava com o nome de Firmino Filho para 2022. Bom, vamos falar agora a respeito da CPI do transporte coletivo. Hoje teve hoje teve a agenda da CPI, né, Elivaldo Barbosa? Hoje é dia, quinta-feira, tem encontro lá da CPI no plenário da Câmara de Vereadores. E hoje a CPI ouviu empresários do setor de transportes coletivos, que atuam em Teresina e também na cidade de Timon. Vamos acompanhar. O empresário Ramon Alves atua no sistema de transporte coletivo em Timon e apenas no centro de Teresina. Na CPI da Câmara Municipal, fez duras críticas ao Setut e aos empresários do setor que atuam na capital piauiense. O transporte público ele tem que reinventar e conquistar de novo o usuário ao usar o transporte público. Porque hoje, com essa evasão, houve muitas modalidades como Uber, como outro tipo de transporte, já que está no sistema e vai ser difícil esse retorno. Então, para os empresários, eles mesmo criaram essa celeuma que hoje está acontecendo. O empresário aponta saída para a crise no sistema de transporte coletivo e defendeu até tarifa flutuante. Teria que ser recalculada a cada trimestre, porque como há uma oscilação no diesel, no pneu, nos insumos que é usado no transporte público, seria interessante que seja trimestralmente. Já o empresário Alberlan Souza voltou à CPI,
mas agora como representante do Sistema de Integração do Transporte de Teresina, e contestou o proprietário da Timon City. O colega era só ter participado da licitação que ele participava do sistema. Ele não quis participar. Na época ele não quis. Agora, para entrar depois que é licitado o sistema, é difícil mesmo. Ninguém cede, isso é um fato. A Uberlan afirma que o concorrente opera o transporte coletivo com vantagens em relação ao sistema de Teresina. Do jeito que ele opera, dá. Eu já disse até, inclusive, para os representantes da Estran, se nos liberar para operar como clandestino, sem obrigação nenhuma, sem horário social para rodar, sem rodar final de semana, que nem o metrô, é uma beleza, não tem obrigação nenhuma. Assim dá para rodar, tranquilo. Agora, do jeito que imputaram para a gente tanta obrigação, não tem como. A CPI do transporte coletivo termina na próxima terça-feira a fase de depoimentos. O próximo passo será o relatório final, ainda cercado de mistérios. Mas um ponto já pode ser considerado. Enzo Samuel adianta que dificilmente a CPI do transporte coletivo apontará para a rescisão do contrato entre prefeitura e os consórcios que operam com o sistema na capital. Uma rescisão ela poderia gerar também aí uma indenização vultuosa por parte da prefeitura, poderia ser discutido judicialmente, demorar anos e anos e o sistema ser ainda mais prejudicado. Quero dizer que nós vamos trabalhar para que a solução seja a melhor possível. Não posso antecipar qual será o relatório, mas vamos trabalhar para que possamos ter a melhor resposta possível e que não gere, que não piore ainda mais o nosso sistema. Bom, Lídia e Elivaldo, que eu acho que os vereadores imaginavam que existia a caixa preta do sistema, mas perceberam que existem muitos, mas muitos problemas, que vão desde a rotina, do dia a dia, de formar a tabela de preços, de manter o sistema funcionando, pessoas que invadem o que seria um contrato formado, né, invadem com seus serviços ou suas empresas ali no meio, cruzam. E ao que parece, Lídia Brito, a CPI não vai dar resposta para tudo isso, vai terminar sem encontrar o fim desse novelo que é o sistema de transporte coletivo na capital. Joel, isso é bem complicado a CPI apresentar uma proposta. Na verdade, o objetivo da CPI não seria esse de apresentar uma proposta, né? A CPI iria ali investigar se há ali irregularidades no cumprimento do contrato de licitação que foi assinado. No decorrer do processo, o presidente Dudu começou a colocar que a CPI iria apresentar ou vai apresentar. Ontem mesmo ele deu essa declaração dizendo que a CPI vai apresentar uma proposta para a Prefeitura de Teresina. A proposta que parece é aquela que é bem óbvia, que é chamar todo mundo para conversar e tentar uma negociação entre a Prefeitura e os empresários. Mas para isso não seria preciso um processo de CPI, não seria preciso esperar uma CPI inteira apenas para buscar essa questão da repactuação do sistema. Mas é um processo bastante complexo. Hoje a gente viu aí essa posição do empresário de Timon, né, que presta o serviço para a empresa de Timon, fazendo essa crítica ao CETUT, criticando também a Prefeitura e o CETUT reagindo, né, colocando ele como clandestino e que por isso ele teria aí maior facilidade de atuar do que as empresas que atuam dentro do sistema na legalidade. Regra duras para um e concessão para outros. Elivaldo Barbosa, agora o sistema está uma grande bagunça e está difícil de organizar a casa. Travado, Gelson. Eu diria que está plenamente travado. E hoje eu percebo aí, acompanhando o dia a dia da CPI, é uma outra chave aí que está dificultando. É essa tal de bilhetagem eletrônica. Ela começa a aparecer como uma espécie de caixa preta, Joelson. Essa bilhetagem eletrônica. A auditoria nessa bilhetagem é fundamental para esclarecer aí muitas coisas relacionadas à parte financeira do sistema. Mas o certo é que não há sinais de repactuação, há desejo, mas não há sinais de repactuação, de acordo, não sei não. Mas a próxima semana, com o fim e com o depoimento esperado dos atuais gestores da S-Trans, nós poderemos ter aí, quem sabe, uma luz para desvendar esse mistério que é o fim da crise do transporte coletivo em Teresina.